Olá pessoal, meu nome é Laila, eu sou doutoranda em Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais. O meu orientador é o professor Antônio Loureiro e minha co-orientadora é a professora Linier. A minha pesquisa está relacionada com a internet dos drones, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a internet dos drones e como ela está relacionada com o nosso futuro. Nos últimos anos, a gente teve uma popularização dos drones. Isso foi devido a dois fatores principalmente. Um, que a gente teve a miniaturização dos sensores, fazendo com que a gente pudesse construir drones menores, mais potentes. E a segunda é que a gente teve um aumento da conectividade em todos os lugares. Então, a gente sempre está conectado, sem a gente perceber, a conectividade está lá para a gente se conectar, né, na internet. Bem, os drones, eles possuem inúmeras aplicações. Vou falar um pouquinho aqui sobre algumas das principais, algumas que estão mais em alta. A primeira delas é a aplicação de drones na agricultura e na pecuária. Então, os drones, eles podem contribuir de diversas maneiras. Por exemplo, buscar animais perdidos, contar os animais, tocar uma boiada. Na agricultura, ele pode acompanhar o desenvolvimento da plantação, fazer o controle de pragas, fazer pulverização. Então, o drone está muito presente na agricultura e é já muito utilizado. Outra aplicação que nós temos é o uso de drones em busca e resgate. Isso principalmente ali quando a gente tem pessoas perdidas em áreas de difícil acesso, ou até mesmo em o uso de drones para resgate depois de algum desastre, sendo ele natural ou não. Você utilizar o drone para fazer um escaneamento e buscar por sobreviventes. Então, os drones, eles também já são muito utilizados nesse tipo de aplicação. Buscar por algo para fazer o resgate. E essa é uma aplicação muito importante porque ela ajuda, sim, ali a salvar vidas, né? Você tem pessoas com risco de vida e o drone ele pode chegar mais rápido a locais de difícil acesso, ajudando as autoridades responsáveis, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. Outra aplicação que o drone é bastante utilizado é na vigilância. Então, o drone ele pode fazer ali, vigilar uma casa, uma empresa ou uma área, um parque. Então, como o drone tem essa visão aérea, com ele você consegue enxergar uma área maior, ali o drone ele pode ser e é bastante utilizado nessa questão de vigilância. Outra aplicação que o drone é já muito utilizado é no cinema e na televisão. Então, para fazer imagens aéreas de diversos em filmes, para novela e até mesmo em esportes, você dá uma visão aérea do campo, por exemplo, de futebol. Então, essas imagens trazem uma visão diferenciada para a pessoa que está assistindo e isso acaba chamando atenção e as pessoas acabam utilizando muito o drone para esse tipo de serviço. Agora, a aplicação que está mais em alta de todas essas é, com certeza, o delivery de mercadorias, de pacotes, utilizando drones. A gente tem diversas empresas que estão no mercado já trabalhando com esse tipo de projeto. A gente tem aqui os mais famosos, como o projeto da Google, que é o Google Wing, o projeto da Amazon, que é o Prime Air, e diversas outras empresas, como, por exemplo, a UPS, que é uma empresa de entregas muito grande aí no mercado, empresas específicas, de lojas específicas, como a 7-Eleven, e até de empresas relacionadas à comida, que daí eu acho que chega mais perto, né, da gente, pessoa assim, consumidor, como, por exemplo, entrega de pizza utilizando drones, que é um projeto da Domino's. Além disso, a gente tem projetos do Uber Eats, que é o Uber, o iFood, da KFC. Então, as empresas, elas estão investindo nessa área. A gente tem muitas empresas com projetos para que elas possam entrar no mercado fazendo suas entregas de alimentos utilizando drones. Bem, imagina agora que você tem todas as empresas competindo pelo espaço aéreo no espaço urbano. Você tem drones da Uber, você tem drones do iFood, da mesma forma que a gente tem várias empresas, né, de carro fazendo entrega de mercadorias, né? A gente tem o iFood, a gente tem o Uber Eats,
a gente tem a RAP, fazendo esses tipos de entrega que competem ali pela região, a gente também pode ter isso no ar. Só que para isso acontecer, a gente precisa de um controle e de um gerenciamento da navegação no espaço aéreo, da mesma forma que acontece, por exemplo, com os aviões. A gente tem um gerenciamento de qual rota cada avião vai fazer, de quando ele vai, de qual que é a rota dele, quando ele vai pousar, quando ele vai decolar, onde que ele vai pousar, onde que ele vai decolar. Então a gente precisa de um controle maior para que a gente tenha mesmo uma evolução, né, dessa possibilidade de aplicações que é a entrega de mercadorias por drones. Além disso, a gente tem algumas outras aplicações que usam drones, que também são bastante conhecidas, como defesa utilizando drones, conservação, você fazer monitoração da floresta, de áreas de proteção utilizando drones, controle de doenças, por exemplo, agora na pandemia, a gente teve em alguns casos, por exemplo, na China, que o pessoal utilizou drone para controlar a questão da população, como que estava a quantidade de pessoas na rua, usar os drones para emitir alertas para as pessoas, também para verificar se tinha alguém com febre utilizando drone. Então, o drone ele é muito importante para o controle de doenças. E aqui no Brasil, a gente tem também o uso de drones para você buscar por locais de focos de dengue, por exemplo. Então, drones ele pode ajudar muito nessa parte do controle de doenças, de saúde. E outra questão é telecomunicações, que é a parte resiliente que pode ajudar, né, cidades inteligentes a se tornarem mais resilientes. Que é, por exemplo, quando você tem um desastre, alguma coisa assim, que cai uma parte da comunicação, você utiliza drones para suprir esse espaço que ficou perdido e manter e não deixar que a conexão se perca. Então, a cidade ela ainda continua conectada, mesmo com algum desastre, com alguma coisa, porque os drones podem cobrir esse espaço que ficou ali, que causou algum problema, os drones vão lá e preenchem essas lacunas. Bem, então a gente tem essas inúmeras possibilidades de aplicações com drones e a gente tem que eles vão competir pelo espaço aéreo, a gente precisa coordenar isso. Assim foi que surgiu a internet dos drones, que é uma arquitetura projetada para fornecer acesso coordenado ao espaço aéreo controlado para veículos aéreos não tripulados, também conhecido como drones. E eles são baseados em 3 grandes redes, que é o controle de tráfego aéreo, as redes celulares e a internet. Então, aqui eu vou dar uma ideia geral de como seria essa rede. Bem, então, da mesma forma que a gente tem ruas, por onde os carros passam, a gente teria vias aéreas, por onde os drones poderiam passar. Cada via aérea teria uma direção. A gente também teria cruzamentos de vias aéreas, que são as interseções. E a gente também tem um espaço chamado nó, que é onde o drone ele poderia ter voo livre. Então, na via aérea, o drone tem uma direção específica para ele andar, uma velocidade específica. No cruzamento também tem ali um caminho específico para ele fazer. E no nó, não, ele teria ali um espaço de voo livre. Então, a cidade, né, as regiões, elas seriam divididas em diversas zonas e cada zona teria ali os seus caminhos, que daí aqui, mais teoricamente, formaria um grafo ali de vias aéreas por onde que o drone poderia passar. Então, em cada uma desses caminhos, o drone teria uma direção para ele seguir. E cada uma dessas zonas, elas estão ligadas com outras zonas. Por que é dividido em zonas? Para ficar mais fácil controlar. Você, da mesma forma que, por exemplo, quando a polícia vai fazer a segurança, a polícia está dividida por estado, está dividida por cidade, está dividida ali por região dentro da cidade. E aqui é a mesma coisa, a gente tem essa divisão para ficar mais fácil o controle das vias aéreas e por onde cada drone está passando. E as vias aéreas elas estão interligadas por portões e os drones eles passam por esses portões de entrada e saída para passar de uma via aérea para outra. Bem, e a IoD ela é composta basicamente por drones e esses drones eles têm que ser capazes de navegar utilizando uma rota planejada entre 2 pontos, né, nessa via aérea. Ele tem que transmitir a informação de onde ele está para um controle,
Então, ele transmite ali usando um GPS qual que é a posição atual dele. Ele tem que ser autônomo e ele tem que ter uma navegabilidade ali considerável, porque você não quer que a bateria do drone acabe e corra o risco, por exemplo, dele cair na sua cabeça. Então, o drone ele precisa ser um drone um pouco mais complexo, ele precisa ter ali algumas especificidades de hardware que fazem com que ele seja seguro para que ele trabalhe com esse tipo de em algum tipo de aplicação que demore mais tempo dele andando e assim por diante. Um outro componente da IoT são os ESPs, que basicamente são controles que vão controlar ali os seus drones. Então, da mesma forma que a gente tem diversos, por exemplo, empresas de celulares, como a gente tem a TIM, claro, então, e cada uma delas controla os seus aparelhos, aqui a gente também teria isso. A gente teria diversas empresas, cada empresa controlando os seus drones, mas esses drones eles estão compartilhando o mesmo espaço aéreo. Então, o ZSP ele é responsável por fazer esse gerenciamento. E um ZSP de uma empresa ele tem que colaborar com o outro. Então, por exemplo, nessa imagem aqui a gente tem várias anteninhas. Tem as roxas, as vermelhas, as pretas, como se cada uma dessas antenas representassem uma empresa que fornece algum serviço de drone e elas compartilham em um mesmo espaço aéreo, uma mesma zona, e elas têm que colaborar entre si e coordenar os seus drones. Bem, e como que é, né? O que a internet dos drones traz para a gente no futuro? Então, a gente tem atualmente aplicações, a maioria das aplicações, né, utilizam um drone só. Um drone que você levanta voo para fazer uma filmagem, um drone que você usa para fazer ali o controle, por exemplo, de pragas. Às vezes você tem até mais de um drone, mas você tem duas pessoas ali controlando os drones. E com a internet dos drones, você vai passar disso de um drone, né, pilotado ali individualmente, para um conjunto de drones trabalhando ali juntos para fazer algum tipo de serviço. E isso vai ser possível porque você vai conseguir coordenar eles no seu espaço aéreo. Bem, e o futuro já está próximo, já é agora, porque há 2 meses atrás a ANAC autorizou testes, né, para entrega de produtos com drones aqui no Brasil. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode fazer teste com um drone, onde o operador não precisa estar vendo o drone para ele controlar. O drone pode ir além da linha de visão dele e ele, mesmo assim, está controlando o drone. Então, isso já é um bom ponto de partida para a gente chegar mesmo num mundo onde a gente vai ter drones fazendo entregas o tempo todo, da mesma forma que a gente tem as entregas por carro e por moto. Bem, quais são os desafios para a gente chegar nesse futuro? Bem, a primeira coisa é a questão da segurança, porque o hardware do drone ele tem que ser bom. Como eu disse, o drone não pode simplesmente dar um problema e ele cair, porque isso com certeza não traria uma segurança e isso não seria... A população não se sentiria segura com esse tipo de serviço se o hardware do drone não fosse confiável. Outro ponto é a questão da legislação, porque cada país, cada região, às vezes tem legislações diferentes. Então, às vezes, para você fazer aplicações, é um pouco complicado, porque para uma região você tem que fazer de um jeito, para outra região você tem que fazer de outro. Então, seria interessante uma padronização, por exemplo, da legislação em relação aos drones, para que o avanço fosse mais fácil. E outra coisa que o drone ele tem que ser capaz, né, de fazer decolagem em um pouso vertical, e ele tem que ter um sistema ali de alerta de tráfego e de prevenção de colisão, porque além dele poder colidir com alguma coisa inesperada que apareça na frente dele, como um pássaro, algum tipo de animal, ou até mesmo outro drone, ele pode ser que ele entre numa via aérea que esteja muito congestionada. Então, ele tem que ser capaz de perceber isso, de diminuir a velocidade, da mesma forma que acontece quando os carros estão nas vias, né, terrestres, e eles, quando percebem que tem mais carros na frente, eles diminuem a velocidade, espera, para daí continuar o seu caminho. E, além disso,
os drones têm que ser capazes de comunicar entre si para transmitir informações. Por exemplo, o drone ele sempre está muito ali sujeito a alterações do tempo. Então, se está vindo uma tempestade, alguma coisa assim, o drone tem que ser capaz de transmitir essa informação para os outros drones, dizendo que aquela região ali não está muito segura, e assim construir um ambiente em que eles realmente possam estar voando com segurança. Então, a internet dos drones é uma área de pesquisa que ainda é emergente, que tem inúmeras questões em aberto, e também é uma área onde a segurança é fundamental, porque sem as pessoas não se sentirem seguras, é difícil que você tenha aplicações que utilizem ali as vias aéreas ali em cima da cabeça das pessoas e elas ficariam com medo. Então, a segurança é uma questão fundamental aqui, tanto de hardware quanto de software, porque o drone também vai carregar informações ali sua. Por exemplo, se ele vai fazer uma entrega, ele vai carregar ali a informação de onde é o endereço da sua casa, por exemplo, e quem que pediu e coisas assim. Então, o principal desafio é fazer com que essas operações, além delas funcionarem, elas sejam seguras e melhorem realmente a vida de todo mundo. Então, é isso, pessoal. Aqui estão algumas referências e obrigada por assistir esse vídeo.